Olá, eu sou o professor Silvan e nesse vídeo nós vamos falar da parte prática da aula experimental de obtenção do álcool etílico. Inicialmente, foi preciso preparar o mosto. Essa parte se deu antes de ir ao laboratório. Para tanto, foi necessário escolher uma matéria-prima, uma biomassa, podendo ser o caldo de cana-de-açúcar, a beterraba, o caju ou o abacaxi. Neste experimento foi selecionado o abacaxi. Como pode-se observar nessas fotos, foi preparado um extrato desse abacaxi bastante concentrado, ou seja, colocando o mínimo de água possível. Esse extrato foi filtrado e transferido para uma garrafa PET. A este extrato foi adicionado um sachê de fermento biológico instantâneo. Necessariamente deve ser o fermento biológico, não pode ser o fermento químico, pois o fermento biológico, como foi dito na parte teórica, ele é composto de um micro-organismo chamado Saccharomyces cerevisiae. E é esse micro-organismo que vai provocar a fermentação para a produção do álcool etílico e o dióxido de carbono. Agora eu estou mostrando a adição desse fermento biológico. Após a adição, deve-se tampar, invertendo agora um pouco a garrafa para ser possível observar o fermento biológico. Deve ser muito bem presa essa tampa e nesse momento devemos agitar de forma bastante vigorosa. Após a agitação, essa garrafa deve permanecer em repouso e a tampa deve ser aberta, não completamente, apenas folgada um pouco, de forma a deixar o gás CO2 ser liberado. Desta forma, a cada 2 horas deve-se executar esse procedimento de folgar a tampa para deixar o gás escapar. Algumas horas depois, ocorreu um pequeno acidente, pois a produção de gás carbônico foi tão elevada que chegou a estourar a tampa da garrafa. Por isso agora vocês estão observando uma tampa diferente. Vamos agora observar e ouvir o escape desse gás CO2. 24 horas depois, é hora de ir ao laboratório para poder separar o álcool. Vamos inicialmente mostrar os materiais e reagentes. Nós utilizamos uma proveta de 100 ml, beckers de tamanhos variados, balão de destilação. O balão de destilação ele tem essa saída lateral, justamente para poder ser acoplado a um condensador. Utilizamos um funil de vidro de haste longa, placas de Petri, condensador, filtros de vidro, mangueira de silicone, isqueiro, termômetro, suporte universal e manta aquecedora. Aqui nós temos nossa matéria-prima de abacaxi fermentada. Esse fermentado nós chamamos de mosto. Vamos então primeiro filtrá-lo utilizando um filtro de tecido para justamente remover as partículas sólidas. Essas partículas sólidas advêm da biomassa, podendo ser resíduos da matéria-prima que foi utilizado ou ainda de micro-organismos que já alcançaram seu estágio final e já morreram. Vamos então filtrar este mosto. Com o mosto filtrado, é hora de medir 150 ml para transferir para o interior do balão de destilação. Como nossa proveta é de 100 ml, devemos medir inicialmente 100 ml, posteriormente mediremos mais 50. Aqui nós temos o aparato de destilação, onde nós temos uma manta aquecedora. Essa manta foi acoplada
a um balão de destilação e o balão de destilação a uma rolha com um termômetro, monitorarmos a temperatura. A saída lateral do balão de destilação foi acoplada a um condensador e o condensador foi acoplado a essas mangueiras para o fluxo da água. A água sempre deve entrar no condensador por baixo e sair por cima. Nós acoplamos essa mangueira, a que está com o nível mais baixo, à torneira com água. Esse fluxo de água deve estar ocorrendo constantemente. O detalhe é que essa água passa apenas pelo tubo externo do condensador. O tubo interno só vai passar os vapores para a posterior condensação da nossa amostra. Vamos agora iniciar o nosso procedimento. Retiramos a rolha. Colocamos um funil de haste longa. É interessante que seja de haste longa, pois se for de haste curta, poderá passar material para a saída lateral do balão. Transferimos agora, primeiramente, 100 ml do nosso mosto, nosso fermentado. Medimos agora mais 50 ml do nosso mosto. Vamos transferir para o interior do balão de destilação. Agora vamos retirar o fundo de vidro e adicionar algumas pedras de ebulição. As pedras de ebulição nada mais são do que pérolas de vidro. Elas têm o efeito de melhor distribuir o calor dentro do balão para evitar ebulição turbulenta. A ebulição turbulenta ela poderia gerar um grande acúmulo de bolhas e essas bolhas escaparem pela saída lateral. Para evitar isso, nós utilizamos as pedras de ebulição. Agora, vamos acoplar a rolha junto ao termômetro. Alguns minutos depois, podemos observar que a destilação iniciou. O material está entrando em ebulição. A substância que tem menor temperatura de ebulição, no caso é o álcool etílico, 78 graus, ele passa para o estado gasoso, o gás escapa pela saída lateral do balão, depois ele entra no condensador. Quando alcança o condensador, ele é refrigerado pela passagem da água pelo tubo externo do condensador. O álcool escorre e pode ser coletado no outro lado, por um becker, por exemplo. Aqui podemos observar que a temperatura do sistema se manteve aproximadamente em 90 graus. No sistema de destilação, nós temos três partes: cabeça, corpo e cauda. A cabeça são os primeiros 2 a 5% que são destilados. Esse início, essa cabeça, deve ser desprezada, pois nesse início o sistema está se lavando internamente. Além disso, um elevado teor de metanol pode estar presente. Após separar desse início da destilação, vamos trocar aqui o recipiente e colocar esse frasco de vidro para coletar entre 20 a 25 gotas do nosso álcool etílico. Esse álcool vai ser armazenado para ser utilizado na próxima aula prática e vai ser testado em várias reações. Então, se realmente nós conseguirmos obter o álcool etílico, na próxima aula prática nós vamos executar reações químicas e vamos comprovar a obtenção desse composto. Caso nós não tenhamos conseguido obter o álcool etílico, nenhuma das reações será positiva na próxima aula prática. Vamos então partir para o teste de chama, pois todos sabem que o álcool etílico é bastante inflamável. Então vamos tentar atear fogo neste nosso produto. Podemos observar que entrou em combustão com bastante facilidade, o qual é um grande indicativo que o material que nós conseguimos obter seja o álcool etílico. Contudo, a confirmação disto se dará a partir da próxima aula prática, no qual nós daremos algumas reações químicas características do álcool etílico. E posto desses resultados, vocês já podem elaborar o relatório. Bons estudos!